A Bíblia nunca ensinou a sola Escritura. Veja o que ela realmente diz. Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal Vinde Espírito Santo. Hoje vamos tratar de um tema profundamente importante para a fé cristã: a doutrina da sola Escritura. Você já ouviu alguém dizer que somente a Bíblia é a única fonte de autoridade? Será que isso é mesmo bíblico? Vamos analisar isso à luz da própria Escritura, da tradição da Igreja e da razão iluminada pela fé. A sola Escritura é um dos pilares da Reforma Protestante. Ela afirma que a Bíblia, e somente a Bíblia, é a única regra de fé e prática para o cristão. Mas aqui está a pergunta fundamental. A própria Bíblia ensina isso? Vamos examinar esse tema por vários ângulos. 1. A Bíblia fala da tradição como algo positivo. Veja o que diz 2 Tessalonicenses 2,15. Portanto, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos ensinamos, seja por palavra, seja por carta. Note bem, Paulo fala das tradições ensinadas oralmente e por escrito. Ou seja, desde o início, a fé cristã é transmitida por dois canais: a tradição oral e a escritura escrita. Também em 1 Coríntios 11:2, Paulo escreve: Eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e guardais as tradições, como vô-las transmiti. A palavra tradição, do grego paradoses, significa literalmente aquilo que é entregue. E Paulo não faz distinção de valor entre o que é transmitido por escrito ou oralmente. 2. Nem tudo que Jesus fez e ensinou está na Bíblia. João 21:25 afirma: Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se escreveriam. Essa é uma admissão clara do próprio Evangelho. A revelação de Cristo não foi toda escrita. Logo, se a Bíblia não contém tudo, ela não pode ser a única fonte da fé cristã. 3. A Igreja é coluna e sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3,15 declara: A Igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Se a Bíblia fosse a única regra de fé, por que Paulo afirma que a Igreja é quem sustenta a verdade? Aqui se vê claramente que a Igreja tem uma autoridade interpretativa e magisterial instituída por Deus. 4. A Bíblia surgiu da tradição viva da Igreja. Durante os primeiros séculos do cristianismo, os cristãos não tinham um Novo Testamento como o conhecemos hoje. Foi somente no final do século IV que a Igreja, em concílios como o de Hipona, 393, e Cartago, 397, definiu o cânon das Escrituras, ou seja, quais livros são inspirados e fazem parte da Bíblia. Como os protestantes podem confiar na Bíblia se rejeitam a autoridade da própria Igreja, que declarou quais livros pertencem a ela? 5. A sola Escritura é autocontraditória. Do ponto de vista filosófico, a sola Escritura falha no princípio da autorreferência. Ela exige que a Bíblia seja a única fonte de fé, mas essa doutrina não está na Bíblia. Se algo não está na Bíblia e mesmo assim é aceito como doutrina, então já se está negando o próprio princípio da sola Escritura. É como dizer: a Bíblia é a única autoridade, porque a Bíblia diz isso, só que ela não diz. 6. O magistério é necessário para interpretar corretamente a Escritura. A Bíblia por si mesma não se interpreta automaticamente. Isso é evidente pelas milhares de denominações protestantes com interpretações contraditórias entre si. Em Atos 8:30-31, vemos o diálogo entre Filipe e o eunuco etíope. Compreendes o que estás lendo? E ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? Aqui está a necessidade da interpretação autorizada, o magistério da Igreja, que ensina com autoridade o verdadeiro sentido da Escritura. 7. Santo Agostinho, doutor da Igreja, já combatia a sola Escritura no século V. Ele escreveu: Eu não creria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica, contra a Carta de Mani, 5:6. Ou seja, mesmo a fé na Escritura precisa do testemunho da Igreja que a transmite fielmente ao longo dos séculos. Meus irmãos, isso não é um ataque à Bíblia,
Pelo contrário, nós cremos que a Sagrada Escritura é palavra de Deus, inspirada, viva e eficaz. Mas ela não está sozinha. Deus também fala através da tradição apostólica e do magistério da Igreja. Rejeitar isso é rejeitar a forma que o próprio Cristo instituiu para a transmissão da fé. Cristo não escreveu nada. Ele instituiu uma igreja, deixou apóstolos com autoridade e prometeu que o Espírito Santo os guiaria em toda a verdade. João 16:13. Bênção final. Que o Senhor abençoe você, sua casa, sua família e sua caminhada de fé. Que o Espírito Santo ilumine seu coração com a verdade plena e que Maria Santíssima interceda sempre por você. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber novas reflexões que fortalecem a sua fé. Nos ajude a levar a verdade do Evangelho a mais pessoas. Que Deus te abençoe, paz e bem.